A história da vida na Terra é, no fundo, uma grande história de sobrevivência, sabe? Ela é marcada por umas catástrofes gigantescas que quase apagaram tudo do mapa. Mas o mais curioso é que no meio desse caos todo tem um padrão que se repete. Alguns seres vivos morrem, outros sobrevivem. A grande pergunta que fica é, por quê? Essa pergunta é de $1 milhão, né? Pensa só. De um lado, o Tiranossauro Rex, o predador máximo, o rei absoluto do seu mundo. E do outro, bom, um mamífero bem pequeno, quase insignificante, vivendo escondido nas sombras. Quando aquele asteroide atingiu a Terra, um foi completamente aniquilado e o outro, de repente, herdou o planeta. E olha, isso não foi sorte. Tinha uma regra bem clara em jogo. E é aqui que o patrão começa a aparecer. De um lado, um animal gigante, super especialista na sua caça e, o mais importante de tudo, com uma necessidade de energia altíssima para se manter vivo. Do outro lado, um bichinho, pequeno, generalista, que comia praticamente qualquer coisa que encontrasse pela frente e, claro, com uma necessidade de energia muito, mas muito baixa. Essa diferença, gente, é o ponto central de toda essa história. Isso nos leva direto para uma ideia central, uma que parece unificar todas as grandes extinções da história da Terra. É a chamada hipótese da energia. E o que ela sugere é que, no fim das contas, sobreviver a um apocalipse não tem a ver com ser o mais forte, e sim o mais eficiente. A ideia é até que bem simples, mas é muito poderosa. Quando o mundo entra em colapso, quem vive e quem morre não é uma questão de sorte. A vulnerabilidade de uma espécie está diretamente ligada à quantidade de energia que ela precisa para viver. Ou seja, quanto mais caro for o seu estilo de vida em termos de calorias, maior a sua chance de dançar. A lógica por trás disso é brutalmente clara e direta. Primeiro, acontece uma catástrofe de escala global. Segundo, essa catástrofe simplesmente corta a principal fonte de energia do planeta, a luz do Sol. E terceiro, sem energia entrando na base da pirâmide, toda a cadeia alimentar desmorona como um castelo de cartas, começando por quem está lá no topo. Mas, beleza, como é que se desliga a energia de um planeta inteiro? É como se a Terra tivesse 2 grandes interruptores de emergência. O primeiro gatilho é um impacto de asteroide, tipo o que acabou com os dinossauros. O segundo é o que a gente chama de megavulcanismo, que são erupções vulcânicas numa escala que a gente nem consegue conceber direito hoje em dia. Mas o efeito final dos dois é o mesmo. Eles jogam tanta poeira e tantos aerossóis na atmosfera que a luz do Sol é bloqueada, mergulhando o mundo todo na escuridão e no frio por meses, às vezes até por anos. E olha, essa citação aqui resume a situação de forma perfeita. Bloquear a luz do Sol é exatamente como fechar o registro principal de água de uma cidade inteira. Sem fotossíntese, a produção de energia simplesmente para. E aí, a biosfera inteira começa a morrer de fome. Ok, com a energia do planeta desligada, a seleção natural vira basicamente um teste de eficiência. Então, quem são as vítimas e quem são os grandes sobreviventes nesse cenário? O que é impressionante nesse gráfico é como ele deixa tudo visualmente claro. Os maiores consumidores de energia, como os grandes predadores no topo da cadeia, têm um risco de extinção que é extremo. Os grandes herbívoros vêm logo em seguida. Agora, olha lá embaixo. Os pequenos, generalistas, de baixo consumo, eles têm uma chance muito maior de passar por esse filtro. Então, o perfil do sobrevivente fica muito nítido. É ser pequeno, ter um metabolismo flexível que se adapta, comer qualquer coisa que aparecer, sabe? Detritos, carniça, poder hibernar para economizar energia e se reproduzir bem rápido. Em tempos normais, essas não são características de campeões, mas num apocalipse, elas são o verdadeiro kit de sobrevivência. Certo, a teoria é bem elegante, faz muito sentido. Mas será que ela se sustenta quando a gente olha para as evidências? Bom, vamos fazer exatamente isso. Vamos testar essa hipótese contra as 5 maiores extinções em massa da história da Terra. É como visitar 5 cenas de crime. Primeira grande extinção. A causa? Uma era do gelo gigantesca que levou ao colapso dos ecossistemas marinhos costeiros. Quem morreu? Quase 85% das espécies marinhas, principalmente as mais complexas. E quem sobreviveu? As formas de vida mais simples, de baixo consumo de energia. A coerência com a nossa hipótese aqui é bem alta. Segunda extinção. Dessa vez, os oceanos ficaram sem oxigênio, criando zonas mortas enormes. O resultado? Os grandes peixes predadores da época, aqueles com armaduras, os placodermos, foram praticamente dizimados. O topo da cadeia alimentar aquática foi simplesmente arrancado. De novo,
a coerência com a hipótese da energia é alta. Essa aqui é conhecida como a Grande Agonia, a mãe de todas as extinções. Um megavulcanismo na região da Sibéria quase esterilizou o planeta, fazendo a produtividade dos oceanos cair em 90%. O resultado foi a maior perda de vida de toda a história. Esse evento talvez seja a prova mais forte da hipótese da energia. Aqui temos outro evento vulcânico gigante que atuou como um filtro na vida da Terra. Muitos arcossauros, que eram os répteis que dominavam na época, foram extintos. Mas os dinossauros, que tinham um metabolismo mais eficiente, não só sobreviveram como aproveitaram o espaço vazio para dominar o planeta. E finalmente chegamos na mais famosa de todas. O impacto do asteroide que causou um inverno de impacto, desligando a fotossíntese no mundo todo. Quem morreu? Todos os dinossauros que não eram aves, e de maneira geral qualquer animal com mais de 25 quilos. Esse é o exemplo de livro da hipótese em ação. Coerência total. Então, depois que a poeira baixa e a luz do sol finalmente volta, a vida não retorna simplesmente ao que era antes. É um novo mundo que emerge dessas cinzas, e ele é governado por regras totalmente novas. O processo de recuperação parece seguir sempre o mesmo roteiro. Primeiro, vem o colapso. Logo depois, o que os cientistas chamam de mundo de fungos, onde os decompositores fazem a festa com tudo que morreu. Em seguida, os poucos sobreviventes começam a se diversificar e ocupar os espaços vazios, e por fim, milhões de anos depois, a complexidade e os ecossistemas de alta energia voltam a surgir. E essa é, talvez, a grande conclusão de tudo isso. As extinções em massa não são só eventos de destruição. Elas funcionam como verdadeiros resets, como reinicializações metabólicas que limpam o sistema e abrem caminho para novas formas de vida, geralmente mais eficientes, evoluírem e tomarem conta. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem importante para a gente refletir. Se a demanda por energia é o fator que decide quem vive e quem morre durante as maiores crises da história do planeta, o que essa lição, vinda de um passado tão profundo, nos diz sobre a resiliência da vida e sobre o mundo que a gente está construindo hoje?